de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre a renovação do Felipe Luiz. Uma excelente matéria, uma excelente notícia para você que é flamenguista, iniciando o ano com o pé direito. E no mais, gostaria de desejar a vocês um ótimo e feliz ano novo para todo mundo, iniciando 2026 com o pé direito, aquele que dá sorte, diferente de algumas propagandas por aí, mas é uma situação bem interessante, algo que talvez um ano bem inovador para todo mundo, cheio de desafios, conquistas, e eu espero que todo mundo consiga realizar os seus sonhos. Voltando para a matéria, a situação do Felipe Luiz era algo que já vinha sendo conversado, em que essa renovação poderia acontecer, e no fim, eu acho que os valores foram atendidos, desejados pelo Felipe Luiz, e o Flamengo conseguiu chegar a essa renovação muito importante para a equipe. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Matéria do lance, escrita por Márcio Dozen. Oficial, Flamengo renova com Felipe Luiz até o fim de 2027. Acordo foi confirmado pelo clube no início dessa segunda-feira, do dia 29. Então, o Flamengo, antes mesmo da virada do ano, ele consegue confirmar essa renovação com o Felipe Luiz, que é algo muito importante, principalmente para o planejamento da equipe, já que o técnico, na minha opinião, é o principal ativo, o principal responsável pela montagem do elenco. E o Felipe Luiz se demonstrou um treinador muito capaz, conseguindo comandar tantas estrelas que o elenco demanda, principalmente aqueles jogadores que não são bem aproveitados, igual eu já vi algumas declarações do próprio Michael, dando como exemplo, que é um jogador que não é muito bem aproveitado pelo Felipe Luiz, mas que busca conquistar o seu espaço na equipe. Então dá para se ter a noção, dadas as declarações de outros jogadores, ou mesmo os jogadores que atuam pelo Flamengo, de que o Felipe Luiz é realmente um excelente técnico e sabe lidar muito bem com toda essa situação da sua equipe. Continuando com a matéria, o Flamengo anunciou no início da manhã de segunda-feira, do dia 29, a renovação com o técnico Felipe Luiz. O contrato do treinador se encerraria no dia 31, que foi ontem, e vinha passando por negociação difícil para ser renovado. Ao longo do domingo, as arestas foram aparadas e o técnico campeão do Brasileiro e da Libertadores agora ficará até dezembro de 2027. Eu ia falar que o Flamengo conquista essa renovação, mas era um grande desafio, já que o Felipe Luiz vinha recebendo bastante propostas do exterior, times europeus, mas tinha talvez aquele entrave, que foi um vídeo também que eu realizei aqui e mostrei para vocês, que o Felipe Luiz tinha talvez alternativas para poder comandar algum time europeu, mas que haveria algum tipo de jeitinho brasileiro para isso acontecer. Agora, com essa renovação do Flamengo, o Felipe Luiz meio que vai cumprir o seu contrato até o final, porque ao final dele ele já vai poder atuar como treinador europeu e possivelmente ele vai ter uma noção de qual time ele gostaria de ir. Tendo um trabalho consistente de pelo menos 2 a 3 anos, obviamente que grandes clubes vão realmente oferecer um bom contrato para ele. Em particular, eu acredito que vai ser talvez a oportunidade do Felipe Luiz retornar ao Atlético de Madrid, dessa vez não como jogador, mas como treinador. O desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuidade do projeto. Acho que todo mundo já sabe que o Felipe Luiz é muito flamenguista, então, e tendo um ano muito bom igual foi esse, e sabendo que o Flamengo tem altas chances de mais investimento e bons jogadores, é óbvio que o treinador gostaria de permanecer ali, só precisava realmente ser bem reconhecido, já que seu primeiro contrato era de um contrato de teste, e agora sim vem realmente um bom contrato de treinador. Além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP, que é o presidente do Flamengo, declarou José Boto, diretor executivo do futebol do clube, em nota divulgada pelo Rubro Negro. Então, o Flamengo meio que consegue essa renovação sem fazer altas demandas ou mesmo exagerar um pouco nos valores, porque igual eu já mencionei, o Felipe Luiz foi um técnico que conquistou praticamente tudo no ano 2025, então nada mais merecido que realmente fazer uma renovação que fosse à sua altura. O treinador vem com essa estigma ou mesmo proposta de
ficar mais 2 anos no Flamengo justamente para completar a quantidade de tempo que ele precisa para atuar como treinador na Europa. Precisava talvez mais 1 ano ou 2 anos para conseguir isso, e agora com esses 2 anos de renovação ele vai atingir o total de anos e vai conseguir realmente atuar por um time europeu. A renovação do contrato foi negociada pelo agente do Felipe Luiz, Jorge Mendes. A duração do vínculo estava definida já há alguns dias, mas o salário do técnico e da comissão se tornaram um entrave. No sábado, do dia 27 de dezembro, houve quem apontasse que o impasse havia chegado ao fim, ao limite, e que o técnico estava na iminência de deixar o clube. Muito se especulou e muito se falou, obviamente, dessa situação de renovação do Felipe Luiz, justamente porque, comparado com o seu salário atual ou mesmo anterior, que agora ele vai receber um salário muito maior, os valores eram realmente altos, mas igual eu já comentei aqui no vídeo, nada de exorbitante para um bom trabalho. É aquela famosa situação em que quando um bom trabalho é bem realizado, ele tem que ser bem valorizado. E nesse caso, o Felipe Luiz está praticamente cobrando exatamente aquilo que ele deve receber, já que o seu bom trabalho tem surtido bons frutos para o Flamengo, que literalmente fez um ano excelente de 2025. Por fim, a renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Felipe Luiz e o Flamengo. Rubro-negro, desde a infância, o treinador construiu uma relação afetiva profunda com o clube, que se fortaleceu dentro de campo quando defendeu o manto como jogador, e segue agora à beira do gramado, liderando a equipe durante um dos períodos mais vitoriosos de sua história, ressaltou o clube. Então, obviamente que o Flamengo iria querer essa renovação, justamente porque o Felipe Luiz entende o que é ser flamenguista, entende assim, tudo sobre o Flamengo, é de fato um flamenguista de coração, então isso faz total diferença quando você quer pensar no bem-estar ou no melhor do seu clube, quando você sabe que o treinador vai, obviamente, sempre pensar isso. Então, foi um excelente jogador e agora vem criando a sua história, vem realmente conquistando bons frutos como treinador, por mais que seja só o início. O Felipe Luiz meio que inicia de um jeito muito fantástico e muito bem feito. Não à toa, é um dos treinadores brasileiros mais renomados e tem de tudo para ser um dos melhores treinadores assim já criados aqui no Brasil, justamente por esse início muito bom e também da sua consciência de filosofia de trabalho. O Felipe Luiz já expôs muito disso nas coletivas. É um treinador que todos os jornalistas e entrevistadores falam que gosta de ser entrevistado, ou mesmo o jeito dele falar é muito bom, então tem tudo realmente para dar muito certo, até lá no futuro a gente pensar em um Felipe Luiz numa seleção brasileira. Então essa foi a matéria do Lance, comentando um pouco sobre a renovação do Felipe Luiz com o Flamengo. Foi obviamente uma ótima oportunidade para o Flamengo conseguir manter um treinador por pelo menos mais de 1 ano. Antes do Felipe Luiz, muito se cogitava que Jorge Jesus pudesse retornar ao Flamengo, e isso sempre foi uma grande pedida dos torcedores, mas eu acredito que o Felipe Luiz ele superou muito o bom trabalho do Jorge Jesus e demonstrou que você não precisa ficar olhando sempre para o passado para conseguir bons resultados. Basta você realmente saber apostar nos bons treinadores que aqui no Brasil estão, e Felipe Luiz é um ótimo exemplo disso. Como ele atuou pelo Flamengo como jogador, meio que a diretoria já sabia como funcionava a sua filosofia, todos os jogadores já entendiam o seu caráter como jogador, então não foi tão difícil para ele repassar isso como treinador. Conquistou o respeito de todos os jogadores, mesmo aqueles que não quiseram ficar ali, assim como foi o de Gabigol, que acabou saindo do Flamengo de um jeito um pouco repentino, mas saiu respeitando a instituição e também o jogador / treinador que é o Felipe Luiz. E também teve a situação esse ano do Pedro, em que todos poderiam achar que o Felipe Luiz iria perder o elenco naquele momento, mas ele soube realmente utilizar essa situação e driblar toda essa situação, transformando algo de uma maneira assim surreal e da melhor maneira possível, porque o Pedro voltou a jogar e jogando muito bem, só foi parado mesmo pela sua lesão, mas no futebol e na sua cabeça eu acho que tá tudo muito bem centrado e concentrado
para o melhor para o clube, já que a saída do Pedro naquele momento poderia ser algo muito bem feito por um treinador que não fosse tão experiente, mas eu acredito que o Felipe Luiz sabia da importância do Pedro no Flamengo, então por isso que ele quis manter o jogador e não à toa é talvez um dos melhores centroavantes que o Brasil já teve ou tem na atualidade, obviamente. Então, o que você acha, o que você pensa? Gostaria de pedir que você deixe o like, deixe aí nos comentários o que você acha, compartilhe o vídeo caso você queira e se inscreva no canal para ajudar, porque estamos crescendo, estamos subindo. Esse ano de 2026 eu tenho certeza que vai ser um ano glorioso para todo mundo, principalmente para a gente aqui no canal, que vamos cada vez mais alcançar áreas maiores. Muito obrigado por tudo, eu vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e falou!